Fala galera, aqui é o Guilherme, mais aula do canal Prof Mecânica. Nesta aula vamos falar sobre mobilidade de mecanismos. O que é a mobilidade de mecanismos? Como ela funciona, para que ela serve, como calcular a mobilidade do mecanismo e o que é essa mobilidade. Beleza pessoal? Então antes de começar a aula, deixe seu like no vídeo para potenciar o vídeo, deixar mais famoso e destacá-lo entre os outros. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa tudo isso certo, regulamentado, corretinho para acompanhar todas as aulas do canal Prof Mecânica e cada vez está mais ligado ao meu conteúdo. E sem mais delongas e enrolações, vamos à aula! Pessoal, então vamos começar a aula. Antes de eu falar sobre mobilidade, vamos relembrar alguns conceitos da aula passada, que é, primeiro, grau de liberdade. Então, o que é grau de liberdade? Grau de liberdade pode ser considerado o número de movimentos possíveis que o mecanismo pode realizar em cada eixo. Lembrando que os três eixos existentes são esses que estão para vocês na tela: o Z, o Y e o X. E o grau de liberdade seria o número de movimentos que o mecanismo pode realizar nesses eixos, entre rotações e translações. Mas, se eu trazer para a forma teórica, grau GL, que é a abreviação de grau de liberdade, pode ser considerado como o número de variáveis independentes necessárias para definir de forma unívoca um sistema. Esse sistema é o mecanismo. Também falamos de grau de liberdade para cada par cinemático. Lembrando que pares cinemáticos são juntas do mecanismo. Junta de revolução, junta esférica, junta prismática. E cada junta tinha uma liberdade e algumas restrições. Sendo que a imagem que está sendo apresentada para vocês mostra as liberdades e as constrições de cada junta, sendo ela superior ou inferior. Lembrando que F, que é igual a 1, vem de liberdade, vem de freedom, que freedom para o português quer dizer liberdade, ok? E o C é constraint, que vem de restrição. Beleza, pessoal? Então, esses são os dois conceitos que nós temos que lembrar agora. Freedom, que é F, que é liberdade. C, que é constrição, que é restrição. Que no inglês é constraint, né? Constrição, restrição. Além dos assuntos já explicados, na aula passada nós falamos sobre cadeia cinemática. Nós temos aqui a cadeia de 4 barras, que eu vou fazer agora aqui para vocês. 4 barras, porque são 4 barrinhas conectadas por juntas, sendo elas prismáticas, rotativas ou esféricas, tanto faz. Aqui nós temos 4 barras. Uma outra cadeia cinemática que eu vou desenhar para vocês é a cadeia de Watt, que é essa que eu estou fazendo aqui com os triângulos. Então, cadeia de Watt. Beleza? Cadeia de Watt. Deixa eu desenhar aqui para indicar para vocês que isso aqui é um único elo, tá bom? Então nós temos aqui 4 barras e a cadeia de Watt. E lembrando que elo é esta parte aqui, ó, que é um elemento que é separado por 2 juntas e ele pode ser rígido ou flexível. Par cinemático é essa bolinha aqui, que já foi apresentar para vocês os tipos de pares cinemáticos, ok? Então, o primeiro conceito que eu vou trabalhar com vocês vai ser espaço de trabalho, que é o lambda. Ele pode ser 6 para espacial ou 3 para planar. Beleza, pessoal? Então, ó, espaço de trabalho, que é o lambda. E o que espaço de trabalho define? É o espaço onde o mecanismo irá trabalhar. Se ele está trabalhando no espaço, ou seja, no 3D, ou se ele está trabalhando no plano, no 2D. A primeira equação que eu apresento para vocês, que está no canto da tela, é a equação de cálculo do espaço de trabalho, que é a soma desses dois aqui, do F, que é o freedom, mais o C, que é o constraint, é igual ao espaço de trabalho. Beleza, pessoal? Então, ó, liberdade mais constraint mais restrição igual a espaço de trabalho. Ok? Então, pessoal, assim que eu apaguei o quadro, vamos voltar aqui a explicar. Então, a equação que está ali no canto para vocês, vamos praticá-la um pouco. Então, vamos pegar a primeira junta rotativa, que é qual? É esta que está aparecendo ali para vocês, né? A junta rotativa. Então ela tem liberdade 1 e restrição 5, beleza? Então se a gente pegar o espaço de trabalho dela no esférico,
vai ser igual a 6, né? Isso é meio óbvio, né, pessoal? É 6. Se eu pegar no planar, isso aqui vai ter que ser f igual a 1 e o constraint no planar fica 2. Então, planar aqui, ó, constraint pzinho, vou botar aqui espaço de trabalho planar. E daí sim o espaço de trabalho fica 3, porque se eu pegar o CP aqui, no caso, ó, CP aqui, eu vou trabalhar agora com o espaço de trabalho planar. Então sim, eu vou fechar o espaço de trabalho 3. Beleza, pessoal? Então lembrem, tem uma diferença entre espaço de trabalho espacial e espaço de trabalho planar, tá? Lembrando que, dependendo do espaço de trabalho que você está a trabalhar, a restrição pode ser maior ou pode ser menor. Como assim menor, Gui? Bem, se pegar a junta de revolução esférica, por exemplo, que é outro caso, a liberdade é 3. Beleza? Então, a junta esférica ela tem liberdade 3. O espaço de trabalho no espacial vai ser 3 porque vai ter que fechar 6. E no planar vai ser 0, porque o planar já é 3. Beleza então, pessoal? Mas eu posso também ter uma junta com movimento freedom igual a 4. Bem tranquilo isso. Que ela realize 4 movimentos. 2 rotações e 2 translações, por exemplo. E daí a restrição dela no espaço vai ser 2 e ela não vai ter restrição planar. Beleza? Porque ou vai ter restrição do planar negativa, porque vai ter que ter um movimento que não existe aí. Mas daí ela não é usada no espaço de trabalho planar. Beleza, pessoal? Então, esse é o cálculo para espaço de trabalho, com a primeira equação apresentada para vocês. Então agora eu vou desenhar uma cadeia cinemática para vocês, a cadeia cinemática mais conhecida que é a VAT. Também temos a Stevenson, que é outra cadeia cinemática que eu irei apresentar ao longo da aula para vocês. Então eu estou aqui a desenhar a VAT. Como todos já sabem, isso aqui que eu estou são os triângulos, são 2 ternários. Então beleza, pessoal. Beleza, pessoal? Então agora com a cadeia de VAT aqui aparecendo para vocês, nós vamos calcular sim a mobilidade. Então o primeiro elemento que eu apresento para vocês é N, que é o número de elos, que no caso do VAT é igual a 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elos, beleza? Espaço de trabalho igual a 3. Beleza? Que eu estou trabalhando com o espaço de trabalho planar para esse mecanismo. O C, que é o constraint, eu vou dizer para vocês que é 17. Beleza, pessoal? Já vou explicar para vocês por que é 17. Então, M, que está lá em cima, é igual a número de elo 6 vezes 3 menos 17. Mobilidade é igual a 1. Pro VAT, a mobilidade dele é 1. E eu já sabia que a mobilidade do VAT era 1. Por isso que eu sabia que o número de restrições seria 17. Para fechar a conta de 1. Só que nem todos os mecanismos nem todas as cadeias cinemáticas que vocês usam, ou mecanismos, vocês vão lembrar da mobilidade dele. Ou talvez vocês nem saibam a mobilidade desse mecanismo. Então, pessoal, agora que eu calculei para vocês a mobilidade com a restrição, uma restrição é um valor que a gente não sabe de cor. E para dizer para vocês, eu já sabia que a mobilidade dessa cadeia cinemática ali, que é o VAT, é 1. Eu vou falar para vocês agora, mostrar de forma mais simplificada e a dedução da equação da mobilidade, que está aparecendo no canto, na lateral direita da minha tela, que é esta aqui que vocês estão vendo aqui, né? Essa aqui, ó, tá? Então, dessa equação mostrou para nós duas incógnitas diferentes, que é o J, que é o número de juntas do meu mecanismo, que no caso dessa cadeia cinemática é 7. E apareceu ali um F. Tá, mas Guilherme, o que é esse F agora? Você tirou um C e apresentou um F para nós. F, pessoal, como eu já falei para vocês, freedom, liberdade. No caso do meu VAT, nós temos a liberdade do VAT de 4. Como assim você sabe que é 4, Guilherme? Bem, vamos mostrar aqui, ó. Nesse circuito que eu vou circular de verde para vocês, nós temos 4 juntas, beleza, pessoal? 4 juntas. Então, essas 4 juntas têm uma liberdade. Cada uma delas tem uma liberdade, ok?
E se eu movimentar essas 4 juntas, consequentemente eu movimento esse meu circuito. Se eu movimentar uma por vez, digamos que eu vou movimentar essa junta aqui, consequentemente eu vou movimentar todo esse meu circuito, beleza, pessoal? Se eu trocar para essa, então eu não vou movimentar essa, vou movimentar essa. Movimento todo o circuito também, ok? Se eu movimentar essa aqui, também movimento todo o circuito. Se eu movimentar essa aqui, também movimento todo o circuito. Então, se eu movimentei essas 4 juntas, eu vou movimentar todo o circuito. Claro, uma de cada vez. Movimentando todo esse circuito, consequentemente eu movimento todo esse circuito aqui também. Então, assim eu deduzo que o movimento, que a liberdade do meu circuito é 4. Calculando dessa forma, que N6 menos 3... Opa, menos 3 não, pessoal. É 6 menos 7 vezes 3 menos 4. Mobilidade vai dar igual a 1. Beleza, pessoal? Então, a mobilidade fechando 1, nós conseguimos calcular a mobilidade do nosso mecanismo. Da nossa cadeia cinemática. Desculpa, pessoal. Através dessa nova equação simplificada que eu apresento para vocês. Ok, pessoal? E agora a outra dedução que eu estou apresentando para vocês, que é muito essencial, é a dedução para o mecanismo. Falando ali do mecanismo, por que eu apresentei a equação de mobilidade do mecanismo? Porque nem sempre você vai ter a sua cadeia cinemática apresentada ali, mas você vai ter o seu mecanismo aparecendo ali para você, que você pode calcular o número de elos e juntas dele e calcular a sua mobilidade para saber onde está a sua cadeia cinemática e qual é a possível cadeia cinemática desse mecanismo. Ok, pessoal? Beleza. Então, as duas equações que vocês estão vendo na tela, a primeira é a equação de mobilidade para a cadeia cinemática, lembrando que é liberdade, e a de baixo é para mecanismos, como está nos dois entre parênteses. Agora eu vou apresentar uma equação que engloba esses dois casos e é muito mais simples para vocês verem. Só que essa outra equação vai apresentar uma nova incógnita para vocês. Esta equação vai aparecer embaixo das outras equações que estão ali em cima para vocês verem. E agora nós aparecemos esse V esquisito ali, pessoal. O que é esse V esquisito ali? É o número de circuitos da minha cadeia ou mecanismo, que no caso da minha VAT é 2. Então, se eu calcular pelaquela equação ali que vocês estão vendo, 7 menos 3 vezes 2, beleza, pessoal? Então, mobilidade é igual a 1, porque 7 menos 3 vezes 2, aqui vai dar 6, aqui vai fechar 1. Ok, galera? Então, nós chegamos ao cálculo da mobilidade de novo. Por outra equação, essa equação, a última que eu apresentei para vocês, é a mais simples, e vocês podem usá-la tanto para mecanismo, quanto para cadeias cinemáticas. Ok? Então, galera, agora que eu expliquei toda a teoria para vocês, vamos usar 4 exemplos bem rápido para a fixação do nosso conteúdo. Então, o primeiro exemplo que eu apresento para vocês é o mecanismo biela-manivela, que estará aqui nesse espaço. Aqui eu tenho as 3 equações da mobilidade, e aqui eu vou desenhar a cadeia cinemática do biela-manivela. Vocês já sabem que eu apresentei essa cadeia cinemática na aula passada para vocês. É uma cadeia cinemática com 4 barras, né? Então aqui, ó, as 4 barrinhas para vocês, beleza? Número de elos igual a 4. Juntas também igual a 4. Espaço de trabalho igual a 3. Liberdades igual a 1. E circuitos também igual a 1. Pelo cálculo da primeira equação da mobilidade para o mecanismo, 4 menos 1 vezes 3 mais 4. Isso é lógico que vai fechar 1, porque aqui é o 0 menos 3 mais 4, 1. Mobilidade da cadeia cinemática que nós temos aqui. 4 menos 4 vezes 3 mais a liberdade, que é 1. Mobilidade também igual a 1. Claro que tem que fechar 1, né? Se a primeira fechou 1, a segunda tem que fechar 1. E por fim, se as outras duas fecharam 1, a terceira equação também vai ter que fechar 1. Beleza, pessoal? Então, ó, as 3 mobilidades calculadas pelas 3 equações da mobilidade. Então, como vocês podem ver, as 3 equações encontram o mesmo valor.
Vocês podem usar qualquer uma delas para calcular a liberdade dos seus mecanismos, das suas cadeias cinemáticas ou de qualquer coisa que vocês quiserem que tenha a ver com mecanismos. Beleza? Então, pessoal, calculamos a primeira mobilidade. Então vamos pegar aqui a borracha e vamos ao outro exemplo. Beleza? Então, pessoal, agora que eu apaguei todo o meu quadro branco, vamos lá. Então, a próxima mecanismo que eu vou calcular a mobilidade para vocês é de duas suspensões traseiras de moto. A primeira da Kawasaki Unitrack e a segunda da Honda Unity ProLink. Lembrando que este cálculo é só para fins educacionais, não tem intenção nenhuma de reproduzir as duas patentes que têm a ver com esses dois mecanismos. Também quero agora agradecer ao professor Daniel Martins, da UFSC, doutor engenheiro, por ter me passado os conhecimentos desses dois mecanismos. Então, a cadeia cinemática desses dois mecanismos, vocês já devem ter visto ela nessa aula. Então eu vou agilizar os cálculos dela após apresentar a sua imagem. É a cadeia Watt, né, pessoal? Que eu comecei a explicar mobilidade para vocês. Então, ó, aqui está a Watt desenhadinha. Voltamos com ela. Vocês já sabem, né? Número de delas igual a 6, número de juntas igual a 7, espaço de trabalho 3, liberdades 4 e circuitos 2. Se eu calcular as 3 mobilidades, vai fechar 1. Porque eu não estou calculando elas, eu já fiz o cálculo da mobilidade ao longo dessa aula e vocês não precisam serem refeitos. Porque eu já provei que as 3 equações com esse mecanismo aqui calcula o mesmo valor. Eu só estou falando para vocês a aplicação prática da ideia dessa cadeia cinemática que eu apresentei para vocês, que é duas suspensões traseiras de duas motos. Claro que existem outras aplicações práticas de outras patentes, mas como eu já disse, para fins acadêmicos, não irei reproduzir essas patentes aqui para vocês, porque não tem interesse nenhum de reproduzi-las. Vou apagar aqui essa aqui e vamos passar para o próximo exemplo. O próximo exemplo, também duas motos traseiras de veículos. Vou deixar os mesmos valores aqui embaixo, porque são os mesmos. Vou apresentar para vocês a suspensão traseira da Honda ProLink e a suspensão traseira da Suzuki Full Floater. Essas duas suspensões geram uma cadeia cinemática chamada Stevenson. Então, a Stevenson, repetindo que não tenho intenção nenhuma de reproduzir as patentes que estão aqui, tá? E os royalties para elas são muito caros e eu não tenho dinheiro para pagar, mas para fins acadêmicos eu posso. Então, mobilidade também vai ser 1, né? Vocês já calcularam já calculamos essas equações, mas para relembrar, 6 menos 7 menos 1 vezes 3 mais 7, mobilidade fecha 1, né? Mobilidade do cadeia cinemática, 6 menos 7 vezes 3 mais 4. Mobilidade também igual a 1. Mobilidade do 7 menos 3 vezes 2. Mobilidade vai ser igual a 1. Ok, pessoal? Então fechamos as 3 mobilidades, as 3 equações de mobilidades igual a 1 para a cadeia Stevenson. Beleza? Então, pessoal, eu passei os valores aqui para cima por quê? Porque agora eu vou trabalhar com uma suspensão McPherson. Sim, também tem patente e também não tenho intenção nenhuma de reproduzir essa patente. Porque, como eu já disse, não tenho dinheiro para pagar os royalties. Então, a imagem da suspensão do McPherson está aqui para vocês. A cadeia cinemática dela está aqui. Como a cadeia cinemática ela tem muitos elos e muitas juntas, eu resolvi deixar o desenho pronto para facilitar a minha vida, mas vocês entenderem mesmo assim. Então, número de juntas... Então, número de elos igual a 14. Número de juntas, 18. Liberdades, 17. Espaço de trabalho, 3. Circuitos, 5. Mobilidade vai ser igual a 14 menos 18 menos 1 vezes 3 mais 18. Mobilidade vai ser igual a 3. Por quê? 14 menos 18, menos 4. Menos 1, menos 5. Menos 5 vezes 3, menos 15. Mais 18, 3. Mobilidade vai ser igual a 14... Opa!
é 14, menos 18, vezes 3, mais 17. Que é agora da cadeia cinemática. Mobilidade igual a 3 também. E a última mobilidade, que é para apresentar para vocês, mobilidade é igual a 18, que é o número de juntas, 3 vezes 5. Mobilidade também é igual a 3. Vocês podem ver, as três equações deram 3. Beleza, pessoal? Show! Vamos passar para o último exemplo desta aula. Pegar a borracha de novo, apagar esses valores aqui, vou deixá-los aqui em cima. Já vou apresentar para vocês as próximas mecanismos. Só limpar o meu quadro. Então a próxima suspensão que nós vamos falar é a AA, suspensão AA pull rod. Ou push rod também pode ser, a mesma cadeia cinemática para fins de conhecimento. E claro que eu tinha que falar dessa suspensão, pois um dos principais conteúdos meus nesse canal é o Fórmula SAI e carros do tipo Fórmula. Então não podia deixar essa suspensão de fora. Então vamos lá, ó. Número de juntas igual a 24. Número de elos 18. Liberdades 21. Espaço de trabalho 3. Circuito 7. Mobilidade vai ser igual a 18 menos 24 menos 1 vezes 3 mais 24. Isso aqui eu fecho 6 menos 1. Menos 6 menos 1 menos 21. Mobilidade vai ser igual a 3. Lembrando que, como é uma suspensão, os três movimentos que eu estou considerando aqui é o deslize na pista na hora da curva, o movimento vertical da suspensão e a cambagem dos pneus. Beleza, pessoal? Mobilidade vai ser igual a 18 de novo, menos 24, vezes 3... Opa, meu 3 ficou meio feio. Vezes 3, mais 21. Isso aí. Então 18 menos 4, menos 6, menos 24, desculpa, menos 6, vezes 3, menos 18. Mobilidade vai ser igual a 3 também. Por fim, mobilidade. 24 menos 3 vezes 7. Fecha 21. Mobilidade igual a 3. Então, como vocês podem ver, a suspensão AA pull rod e push rod dos carros de Fórmula tem mobilidade 3, se considerar que elas estão dentro de uma curva, que é a mobilidade total, digamos assim, para o estudo de mecanismos de suspensão até agora. Por fim, encerramos a aula por aqui. Obrigado por assisti-la. Se gostou da aula, deixe seu like e se inscreva no canal com o sininho ativado. E até a próxima, galera! Tchau, tchau!